Olá, eu sou a Camila, você está no Sessão Feminina e no vídeo de hoje eu vou falar do conflito de cores que rolou no jogo do Corinthians contra o Libertad pela Libertadores Feminina e tentar entender o que houve para o jogo acontecer com o Corinthians usando um uniforme tão horrível, uma combinação tão horrível, né? Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo e se quiser e puder contribuir financeiramente com o canal, os meios estão aqui na descrição, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Durante a semana, né, tá acontecendo a Libertadores Feminina com vários jogos, inclusive eu tô gravando esse vídeo após as quartas de final terem acontecido, né, então teremos aí um jogo Corinthians e Santos, né, vai ser uma das semifinais, tô gravando no domingo. As semifinais do domingo ainda não aconteceram, então você vai ver esse vídeo. As semifinais já terão acontecido, então você vai saber quem que será o possível adversário do Corinthians ou no Santos na final. Mas no último jogo do Corinthians pela fase de grupos, né, o Corinthians enfrentou o Libertad e venceu por 2-0, ou 2-1, foi 2-0. O que chamou a atenção na partida foi a combinação de cores do uniforme do Corinthians, que foram a camisa preta dessa temporada, calções e meiões da temporada passada do uniforme da Democracia, que é essa camisa que tá aqui atrás de mim. E por que essa combinação foi utilizada? Porque, conforme as regras da Libertadores, o Libertad era o titular, o time titular não, desculpa, o time mandante. Então, como o time mandante, ele escolhe qual uniforme quer jogar. E ele optou por ser o uniforme tradicional, que é shorts preto, com meiões preto e camisa listrada de preto e branco. O Corinthians, também alvinegro, levou para a competição os seus uniformes 1 e 2, né, no caso essa camisa branca aqui, né, que é o uniforme principal, calções pretos, e do uniforme secundário, que é todo preto. Então, essas duas combinações não iriam rolar na partida, porque os calções do Libertad são na cor escura. E conforme as regras do conflito de cores, né, que o nome em inglês é Kit Clash, se o uniforme é escuro, o outro tem que ser claro e vice-versa. E claro, fica a cargo do mandante. Se o mandante determinar que vai usar o seu uniforme principal, que é de uma cor clara, o visitante vai ter que usar o uniforme de cor escura, não interessa como. E claro, uniforme completo. Então, camisa, calções e meiões. Então, o Corinthians viu como solução usar o calção amarelo com meiões amarelos. Apesar da combinação ter ficado horrível, porque gosto disso ou não, ficou horrível, não vamos mentir, ficou horrível. O que chamou a atenção foi, será que os calções brancos não ficaria melhor? A camisa preta com os calções brancos? Ficaria feio igual, mas são uniformes da temporada atual. Ou então, se o problema era a combinação, por que não levar todo o uniforme amarelo da temporada passada? Ia ficar feio? Ia ficar feio, porque a gente está na temporada 24, usando os uniformes da temporada 23. Mas o uniforme da temporada passada, o uniforme da Democracia, ele é todo claro. Então combinaria pra partida, né? Daria certo, ficaria uma combinação ok, como vocês estão vendo aí, né? No ano passado, o time feminino não usou esse uniforme 3 em nenhuma partida. Então nem precisei pesquisar muito, né? Quantos jogos o feminino usou o uniforme 3, porque não usou em nenhum. Foi usado, inclusive, em pouquíssimos jogos. Uma outra opção também poderia ser a camisa 4, que também tá aqui. Porém, os calções também são escuros. Acho que, se não me engano, até não chegava a ser preto, era um tom de cinza grafite, assim, um cinza bem escuro. Também não daria certo, porque o short do Olímpia era preto. Então, uma solução que poderia ser útil na ausência dos calções brancos, porque eu tenho pra mim, claro, não tenho como provar, não tenho como perguntar pra ninguém no clube, mas eu suspeito que os calções brancos não embarcaram. Por que eu tô gravando esse vídeo após a quarta de final Corinthians e Olímpia? Inclusive, Corinthians e Olímpia, o Corinthians jogou de calções brancos, né, todo de branco, apesar de ter uma parte preta na camisa branca, jogou todo de branco, e o Olímpia todo de preto. Por quê? Nesse caso, o Corinthians, como time mandante, pode escolher a cor do uniforme. Então ficou bem melhor, né? Um time todo branco, um time todo preto. Porque eu achei que o Corinthians também teria esse problema de conflito de cores no jogo contra o Olímpia, que também é um time preto e branco. Então eu optei por gravar esse vídeo após o jogo ter acontecido, para poder ver como elas se vestiram. E o problema foi resolvido com os calções brancos. Então, eu tenho pra mim que os calções brancos não foram pra competição, não foram enviados ao Paraguai. Mas fica a pergunta, por que não foram enviados os calções brancos, mas foram enviados os calções amarelos? Que era a temporada passada. E que o time não usou em nenhum jogo da temporada passada. É isso que não faz sentido. Porque o Corinthians tinha no estoque peças do ano passado, mas não tinha desse temporada. As pessoas responsáveis pela rouparia do Corinthians, não necessariamente só o roupeiro, né? O roupeiro ele arruma tudo, mas quem faz o pedido do uniforme junto à Nike poderia ter visto que era melhor o calção branco. Ou talvez não, talvez realmente o calção branco desse problema também no conflito de cores. Se bem que eu acho que o calção branco acho que ele resolveria. Mas ficou essa questão, né? É um desleixo, querido ou não. Ficaria menos desleixado o uniforme completo da temporada passada, porque a gente ia entender, pô, o conflito de cores, que é uma regra inclusive da FIFA, não é só da Conmebol, não é só
da competição, etc. É uma regra que vale para todo o mundo, uma regra mundial. Então, querendo ou não, um uniforme é escuro, o do Libertar era escuro, o do Corinthians tem que ser claro. Então ficaria menos feio ir todo de amarelo. Porque a gente entender, pô, o uniforme do ano passado, mas a gente entender que os 3 uniformes desse ano ia dar conflito de cores. Porque os calções são pretos, né? Tem os calções brancos aí, mas provavelmente também daria conflito de cores. E o uniforme 3, ele é todo listrado, então ia dar problema de qualquer jeito. Então a gente poderia entender, pô, ia ficar feio, né? Pô, o uniforme 2023, numa competição 2024, ia ficar feio. Mas a gente ia entender que foi uma regra imposta, a gente, no caso do clube, né, viu o que pôde fazer, a solução foi o uniforme todo amarelo. Dentro de campo, né, o uniforme não fez diferença porque o Corinthians ganhou, né, os gols, não lembro mais quem foi os gols, vou deixar aqui na tela, né, os gols da partida. Mas, assim, a questão que pegou, né, pô, combinação feia. E aí alguém foi perguntar pra Gabi Portilho no Instagram dela e ela respondeu. Também nessa hora uma assessoria faria bem, né? Não precisava ter respondido a torcedora, né, Portilho? A Portilho comentou que é uma regra, a questão do uniforme, né? Perguntaram pra ela sobre os uniformes e ela respondeu que é uma regra que fugia a elas, né? Mandam na gente, ela comentou lá. Você é funcionário de uma empresa, a empresa manda em você. E a empresa manda você usar o uniforme. Isso é em qualquer empresa do universo. Inclusive, até mesmo na empresa que eu trabalho tem que usar uniforme. O meu uniforme não chegou ainda, inclusive. Mas eu sei que eu vou ter que usar o uniforme em algum momento. Então, a questão do uniforme, alguém vai mandar em você, Portilho, sabe? Tudo bem que alguns torcedores falaram que ela se referia à Conmebol, que mandou a combinação de cores. Mas assim, a Conmebol segue a FIFA, que manda ter um uniforme claro e um escuro. O Libertar optou pelo escuro. Não importa, pode chegar o que for. O uniforme do Corinthians tem que ser claro. Quem determina que roupa vai ser usada é o Corinthians. A Conmebol só diz, um uniforme tem que ser diferente do outro. Tem que contrastar. As cores têm que contrastar. Não interessa, você pode usar um uniforme 2010. Contrastando com o do Libertar, beleza. Aliás, não vai dar contraste, beleza. Se for dar contraste, não vai usar. A combinação, quem determina é o clube. Foi a rouparia do clube que determinou. Então a Portilho pode ter se referido a Conmebol quando dizem mandam na gente, mas quem determina as cores que serão usadas em campo é o Corinthians. E o Corinthians, alguém no clube achou uma boa ideia usar calção preto, ou camisa preta, com meiões e calções amarelos. Um amarelo ovo, inclusive, um amarelo bem claro, vocês podem ver aqui na camisa, né? Bem clarinha essa cor. Mas uma coisa interessante também que chamou a atenção é que nesse mesmíssimo dia de Corinthians e Olímpia, ou Corinthians e Libertar, nossa, mas eu tô confundindo, gente, me perdoe, porque os dois são os dois grandes clubes paraguaios, né? E o Corinthians enfrentou em sequência, então foi Libertar e Olímpia em seguida, então vai bugar um pouco a minha cabeça. Mas no mesmíssimo dia de Corinthians e Libertar, teve a estreia do Manchester City pela Champions League feminina. O jogo foi em Manchester e o City usa camisa azul clara, calções e meiões azul escuro, porque o time feminino não usa mais os calções brancos, porque questão do período menstrual, né? O calção branco incomoda as jogadoras e realmente incomoda, deve incomodar qualquer pessoa, né? Calção branco, calça branca, short branco, enfim. Então o time feminino do City não usa mais o calção branco, é o calção e meião azuis escuros. E o Barcelona, com seu uniforme principal, também azul escuro, azul e grená, né? E o que aconteceu? Usaram um short branco, horrível também, diga-se de passagem. E não teve tanto conflito assim. Inclusive, até pesquisei aqui, esse uniforme do Barcelona, né, essa camisa branca, esse shorts branco, que é a cor do rival, mas aí é um outro assunto, foi feito especialmente para essa partida, porque os uniformes do Barcelona do ano passado, eu até pesquisei os uniformes do ano passado e desse ano. Os do ano passado nenhum tinha calção branco, então não dava nem pra dizer assim, é o calção que tem do uniforme 2, do uniforme 3. O uniforme 2 do ano passado era uma camisa branca, também a cor do rival vai entender, mas calções e meiões era azul e grená. E o uniforme 3, vocês estão vendo aí, é verde água, uma cor, acho que é tipo um tom de verde água. Já os desse ano, os uniformes do Barcelona, o uniforme de visitante é preto, todo preto, e o uniforme 3 é verde limão. Então provavelmente essas cores também dariam conflito com os uniformes do City. Então, a Nike fez um short branco aí pro Barcelona, inclusive é branco, mas tem uns detalhezinhos azul e grená, para especialmente essa partida. Então, assim, essa questão de conflito de cores pode atingir qualquer clube do universo. Se atingiu o todo-poderoso Barcelona, que inclusive perdeu pro City, chupa o Barcelona, imagina se ia acontecer na Conmebol, na Libertadores Feminina, no jogo, num estádio podre, um estádio horrível, inclusive. Parece que só tem 2 estádios no Paraguai para ter jogo da Libertadores Feminina, que é o Arsênio Érico, e agora o Carfem, que tiraram não sei de onde, mas os jogos desses estádios foram horríveis, horríveis. Então a verdadeira discussão que fica é, por que as pessoas responsáveis pela rouparia do Corinthians não optaram logo de cara pelo uniforme amarelo? Ia ser criticado igual? Ia. Mas ia ser criticado por outras razões, não pela
escolha horrível de combinação, né? Uma combinação tão feia que ficou. Mas talvez ia ser criticado, mas a gente ia entender, a torcida ia entender que os uniformes do Corinthians ia dar conflito com os do Libertad. Então, infelizmente, a solução foi ter usado o uniforme 3 do ano passado, que era amarelo. Infelizmente, a solução seria essa. Ou então, uma solução menos pior seria ter calções brancos. Então fica a questão, por que não teve calções brancos contra o Libertad, mas teve contra o Olímpia? Onde estavam esses calções brancos? Esses calções brancos estavam junto com os uniformes? Foram também? Ou mandaram buscar em São Paulo? Tem toda essa questão também que o Corinthians também é bem desleixado em algumas coisas com o time feminino. Por mais que o time feminino seja uma grande potência, né, do futebol feminino aqui do continente, a Iris Cesso finalmente está demonstrando trabalho. Parabéns, Iris. Gostou aí de estar trabalhando no time, ela tá fazendo bastante coisa legal, fazendo uma cobertura, né? Ela que até então, até meados aí do ano, não tava nem aí pro clube, né? Não aparecia, não dava entrevista, não atualizava nem mesmo as suas redes sociais pessoais, no seu Instagram pessoal, com coisas relacionadas ao Corinthians. Bastou a galera reclamar nas redes dela, nas redes do clube, apareceu, trouxe a Robledo, fez aí bastante parceria pra Libertadores, né? Fez parceria com a marca de bolsas, né, as malas de viagem, foi feito com parceria, conseguiu patrocínio para Libertadores, né, da Juliana Flores. Então, assim, tá trabalhando, ela tá atualizando constantemente, tá mostrando trabalho, né, que é isso que a gente queria ver, mostrar trabalho, mostrou a contratação, aí trouxe uma contratação muito interessante da Robledo. Então, nisso, a Iris está de parabéns, só mesmo que pecou nessa edição a questão dos calções nessa partida, que foi aí o grande BO da torcida. Mas também assim, gente, infelizmente conflito de cores pode acontecer em qualquer momento, como eu mostrei no jogo do Barcelona e Manchester City no mesmíssimo dia. E um outro exemplo também de conflito de cores foi no jogo Arsenal e Chelsea da temporada passada, foi no ano 2024, mas referente à temporada 23-24, não à temporada 24-25. Que teve um Arsenal e Chelsea no Stamford Bridge e o Arsenal teve que jogar com os calções do Chelsea. Os calções não, os meiões do Chelsea, porque o uniforme do Chelsea tinha meiões brancos e o do Arsenal também. Só que o Chelsea ele joga todo de azul. E o Arsenal é de camiseta vermelha e calção branco, meiões brancos. Para evitar esse conflito, apenas os meiões, hein? O uniforme foi aprovado. Os meiões não poderiam ser os dois brancos. Então, o Chelsea jogou com o seu meião branco e o Arsenal teve que, para de cagar dinheiro, comprar um fardo de meiões do Chelsea para poder jogar. Então, assim, o Arsenal jogou com meiões do Chelsea, então por cima perdeu. O Chelsea entregou esse jogo, ainda teve que aguentar a zoeira do Chelsea porque jogaram com os meiões do arquirrival. Então, pra vocês verem, né, não é uma questão, não é uma frescura da Conmebol, né, não é que a Portillo falou, ela poderia ter se referido à Conmebol quando ela disse mandam na gente, ela pode ter se referido à Conmebol. Mas também a gente tem que entender que isso é uma regra mundial. Se acontece na Europa em jogos da Champions, imagina na Libertadores, que é tão maltratada, né, pela Conmebol. Estádios ruins, o formato é ruim, o formato já está muito ultrapassado, a qualidade dos jogos deixa a desejar, mesmo o Corinthians aí com futebol com qualidade, o Boca do grupo do Corinthians, né, mostrou qualidade, o Santos que classificou com 3 rodadas de antecedência só foi eliminado nos pênaltis. Então é uma competição que ela já é muito prejudicada, e aí junta essa questão que pegou, né, o conflito de cores. Isso aí não é culpa da Conmebol, gente, infelizmente é uma regra mundial. Se fosse culpa da Conmebol, a gente estaria malhando ela também. Não por isso, a gente malha a Conmebol quando é pra malhar. Mas essa questão do conflito de cores realmente é uma questão mundial. Acontece também no futebol masculino, gente. Não é uma coisa assim exclusiva do feminino. No futebol masculino acontece também. Então, só resta mesmo ver aí quem que fez essa burrice de misturar preto com amarelo. Assim, preto com amarelo é até bonito, mas não amarelo claro. Esse amarelo aqui tão clarinho. Poderia ser um calção branco, né? O calção branco talvez resolvesse. Ou talvez não, a gente não sabe, porque ninguém do clube também veio se pronunciar pra explicar o que houve, né? Poderia haver uma nota, alguma coisa, nem que seja um tweet, gente. O Twitter voltou, pode ser o tweet, o Blue Sky. O Blue Sky, o futebol feminino do Corinthians não tá atualizando mais, né? Atualiza assim quando quer só. O que é uma pena, porque muita gente migrou pro Blue Sky. Eu migrei pro Blue Sky. O meu Twitter ainda tá ativado, mas assim, é pra ver coisa de futebol internacional, porque o Blue Sky não tem, né? Futebol feminino internacional. Não consigo me informar como antes, né? Porque eu sigo muitos perfis de futebol feminino gringo, então eu sigo muito jornalista, muito perfil de clube gringo, perfis de fãs, torcedores comuns também sigo. E no Blue Sky essa galera não foi, então de vez em quando eu ainda entro no Twitter, mas o Blue Sky tá mais ativo, então seria bom se o Corinthians feminino também atualizasse o Blue Sky. Inclusive tem até um programa, um aplicativo, um software, que você consegue postar uma única vez e atualiza tudo. Atualiza Twitter,
Threads também, que é bem importante. E Blue Sky, muita gente pegou por Threads. Blue Sky e Twitter é na minha conta pessoal, então segue se quiser. Não vou nem passar o arroba, segue se quiser. Mas o Threads, Sucessão Feminina está lá. Então, um único programa dá pra você atualizar nos três, e quando você poderia atualizar a página do feminino de uma vez só usando esse programa. Então, a gente vê um desleixo do clube sim. Por mais que o trabalho esteja acontecendo, né, a Ibis está mostrando o trabalho, ainda tem desleixo, né, nesses detalhes, né, pô, uniforme. O uniforme é um desleixo, goste ou não. A regra tá aí. O uniforme do Corinthians tinha que ser claro, ponto. Como eu disse antes, e reitero, o uniforme 3 completo, né, todo amarelo, ficaria chato, porque é o uniforme da temporada passada. Mas a gente ia entender que os uniformes desse ano, todos hariam conflito com o do Libertar. Então o jeito foi usar o do ano passado, paciência. Mas é só uma questão mesmo, eu fiz esse vídeo só mesmo pra dar o meu parecer, né, mostrar exemplos da Europa, né, que é o... Ai, a Europa, o grande time. Ui, o grande time não, o grande continente, né, o continente que todo mundo copia. Então, trouxe esses dois exemplos, né, ainda mais envolvendo os times ingleses, né, porque, tirando o Brasil, a liga que eu mais acompanho é a inglesa, né, os clubes ingleses. Eu torço para um clube inglês, então naturalmente acompanho futebol inglês. E é isso, né, essa é a minha humilde opinião sobre esse assunto, né, esse conflito de cores que não se repetiu contra o Olímpia. Então deixa aqui a sua opinião, o que você acha desse conflito de cores, né, o que você achou bonito? Você pode achar bonito também a combinação preto com amarelo, não sei. Mas deixa aqui a sua opinião nos comentários, com muito respeito, com muito carinho. Eu vou ler todos, eu curto todos, mesmo quando eu não respondo, eu sempre tô lá curtindo, deixando um coraçãozinho, então pode comentar aqui, eu vou ler. E se você gostou desse conteúdo, quer ver mais aí opiniões, mais análises, mais camisas de time, por favor, curte, comente, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sucessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo. Se você coleciona camisas de futebol e quer organizar sua coleção, quer fazer um catálogo dela, para saber quantas camisas você tem, o que você busca, quer ter ali elencado direitinho quais camisas principais, camisas home, away, tier de edição especial, camisa de goleiro, etc. Meu planner pode te ajudar, o link de compra tá aqui na descrição, você compra uma única vez e ele é seu pra sempre. É um planner customizável, então você pode personalizar do jeito que você quiser. E se você já tem uma planilha pré-feita, uma planilha feita, e você vai só atualizando, pode subir essa planilha no meu planner, que ela vai atualizar automaticamente, e aí você só alimenta, vai só alimentando, não precisa fazer uma nova planilha. O link tá aqui na descrição, e se você quiser poder contribuir financeiramente com o canal, os meios também estão aqui na descrição, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo, valeu!